Olá, quero falar aqui um pouquinho sobre um assunto também que é levantado em auditoria, que é as solicitações que nós fazemos aos fornecedores. Se você está aí se preparando para uma certificação, passando por uma implantação de uma norma, né? Você certamente tem um requisito que você deve controlar, que é a homologação do fornecedor, o que você solicita ao fornecedor, como você monitora isso, de forma como você acompanha e avalia os seus fornecedores ao longo do tempo. Então, esse é um requisito que é bastante complexo, tem bastante informação para a gente, porque, na verdade, quantos fornecedores você não tem? Né? E nós temos, quando nós falamos em normas de segurança de alimentos, nós temos que nos atentar a isso. São fornecedores críticos que tenham relação com alguma coisa que impacta aí na segurança do alimento. E aí nós temos, neste contexto, fornecedores tanto de produtos quanto de serviços. Então, isso aí é algo que nós sabemos que temos que nos preparar, temos que ir lá definir o que nós vamos solicitar do meu fornecedor, o que a gente vai e como a gente vai monitorar isso ao longo do tempo. Porém, nas auditorias, que aí é o grande X da questão, o que isso tem sido avaliado? Como que os auditores avaliam isso para confirmar se você cumpre aquilo que você define como solicitação do fornecedor, avaliação, homologação? Bom, primeiro que a pergunta de praxe, né? A primeira coisa que vai ser solicitado primeiro pegar ali, escolher aleatoriamente 1, 2 ou 3 fornecedores e pedir onde está documentado quais são as exigências que aqueles fornecedores, você definiu para aqueles fornecedores. Primeiro é isso, onde está documentado essas exigências. Então, normalmente você tem um procedimento, né, onde você definiu, ou se você tem um sistema, um software, está no software essa informação, o que você precisa para cada classe de fornecedor da sua empresa. Até aí, tudo bem, normalmente isso aí está ok. Ok, está lá definido, então agora vamos confirmar se os requisitos definidos estão sendo cumpridos. E aí você escolhe aleatoriamente também um fornecedor para verificar se todos aqueles requisitos que você listou, você tem eles na empresa atualizada. Você colocou lá que você está exigindo um certificado, sei lá, de 9001 desse fornecedor. Então, o auditor vai solicitar este certificado e vai conferir se o certificado está válido, né? Se não venceu, enfim, ele vai conferir a veracidade das informações que você colocou ali, que são os certificados que você solicitou, as informações, análises, de repente você está dizendo ali que você solicitou uma análise química do produto, metais pesados. Isso é solicitado anualmente, né? Você vai checar se a análise realmente está sendo pedida anualmente, se está dentro do prazo que você considerou e vai checar tudo isso. Né? Então, aí é onde mora o problema, porque as empresas pensam que estão organizadas com isso, mas no dia a dia, na hora da auditoria você vai ver que tem furo nisso. E qual é uma terceira solicitação que os auditores têm feito? Como você monitora essas solicitações de forma a saber o que vai vencer, o que venceu, o que está para vencer? Como você faz um acompanhamento para fazer as novas solicitações necessárias? Quando você tem um software para fazer isso, fica muito simples, fica mais fácil. Porque com o software, ele vai te avisar, vai te mandar notificações por e-mail. Daqui 30 dias vai vencer o certificado do seu fornecedor X. Então, você já é lembrado que você tem que fazer essa atualização. Quando a empresa tem processos muito grandes, né, muito complexos, com o tempo você acaba tendo que migrar, sim, para um software para facilitar um pouco sua vida. Mas, no começo, quando você ainda está fazendo este controle de forma manual, no computador, mas de forma manual, você precisa ter algum registro, alguma planilha que possa te ajudar nisso, um formulário, tá? Então, você tem que, além de ter os requisitos, de estar com isso em dia, você precisa montar uma planilha para que você tenha ali todos os seus fornecedores, aí na sequência, numa coluna, quais são os requisitos, na outra, como está o status disso, o que vai vencer, quando vai vencer cada um. O alvará deste fornecedor vence em janeiro, a licença ambiental que eu pedi vence em julho. Então, todas as coisas que têm vencimento, você acompanhar e criar uma rotina de mensalmente você acessar aquilo.
para ver o que está para vencer no mês que vem que você precisa solicitar. O que eu vejo, na verdade, no dia a dia das empresas é que vai ter uma auditoria, na última semana a empresa fica louca, que descobre que estava com um monte de coisa desatualizada de fornecedor, sai ligando, sai pedindo, aí fala que o fornecedor não atende, o fornecedor é lerdo, não responde, né, não tem comprometimento. Mas, na realidade, você que tem que ter um planejamento maior nessas solicitações que você vai fazer, para não acontecer isso, de chegar na última hora e, né, dar aquela confusão toda. Então, isso que está sendo bastante solicitado. Não que seja uma exigência, tá? Mas é sempre eu estou vendo sempre como uma oportunidade de melhoria, como uma sugestão. Por quê? Praticamente todas as auditorias que eu tenho acompanhado têm um furo no fornecedor. Eu acho que não teve uma que eu posso dizer assim que não dá um furo, que é tudo redondinho. Pega sempre faltando, ou tá faltando um certificado que foi solicitado, alguma coisa tá atrasada. Então, a empresa se perde nisso tudo. Por isso tem sido uma oportunidade de melhoria que eu tenho acompanhado e eu acho muito interessante. Eu já faço isso nas minhas consultorias, esse planejamento da gente montar, de ter. Se você não tem um software, mas que você tem um formulário onde você tem essas informações assim, todas concentradas para que mensalmente você veja e acompanhe o que está para vencer de cada fornecedor que você tem. Então, isso é muito válido e algo que acaba desestabilizando ali na hora. O auditor pega justo um que está com coisa faltando e desestabiliza, e isso gera toda aquela situação em auditoria que parece que daí uma coisa leva a outra. Então, a gente tem que ir cortando o mal pela raiz, né? E é uma forma de fazer isso. Isso, inclusive, é um dos assuntos que eu trato com bastante detalhe no nosso curso de FSC 22000, que é o nosso curso de implantação em prática. Como eu disponibilizo todos os formulários que para você fazer realmente a implantação, eu falo muito desses documentos e formulários quando o assunto é fornecedor. E o fornecedor a gente trata não só em termos de comunicação, que é a comunicação externa, mas também na parte de programas de pré-requisito, seja no caso da FSC 22000, né, poderia ser válido também para outras normas em termos de boas práticas de fabricação. Mas, enfim, mais compartilhando aqui com você, então, essa pergunta que as pessoas fazem e a maioria não tem. O pessoal acaba não tendo esse controle e aí é onde leva a furo. Então, acho que é bem interessante isso, é bem interessante você fazer isso. E fica o convite de novo aqui para você também, caso você não conheça o nosso treinamento, para você conhecer a FSC 22000, que realmente ela engloba todas essas necessidades em termos de prática e de entendimento da norma. Tá? Então é isso aí, vai se preparando para as suas auditorias, vai deixando tudo redondinho, porque aí não tem erro. Acho que não é na véspera que você vai sair correndo fazendo tudo, não. Isso precisa de um tempo mesmo de planejamento, tá? Um grande abraço então para você, até o próximo.